E uma denúncia que chega do Triângulo Mineiro, a mortandade de abelhas por envenenamento. Então vamos conversar com o repórter Eduardo Idaló. Olá, Eduardo, bom dia. Os apicultores já acumulam perdas significativas? Bom dia, Márcio. Os criadores de abelhas da região do Triângulo denunciam que a morte dos insetos está atrelada à pulverização nas lavouras feitas por as usinas de cana. O prejuízo já passa dos R$200 mil, segundo a Associação de Apicultores. Na palma da mão, o fim de um trabalho de mais de 15 anos. Seu Gilson perdeu a metade das colmeias. Foram mais de 100 que morreram desde o ano passado, cada uma com 120 mil abelhas. O apicultor acredita que as mortes foram causadas pela aplicação de pesticida nas lavouras vizinhas de cana-de-açúcar. No dia 28 de janeiro de 2013, eu estive nesse local, né? Tava tudo normal. No dia 2 e 3, no sábado e no domingo, os aviões jogou veneno. Na segunda-feira, no dia 4, eu voltei aqui novamente, já estava quase 50% das abelhas mortas no chão. Nesta propriedade, o problema é ainda maior. Cada caixa representa uma colmeia perdida. Aqui já são mais de 200. 8 toneladas a menos de mel por ano. R$54 mil de prejuízo. É muito triste porque eu nasci na apicultura. Eu dei com 15 anos da meu pai. Eu estou com 75 anos de idade. Até hoje ainda trabalho na apicultura. Já ensinei muito apicultor. Agora nós temos que parar, porque fazer o quê? Se não tiver uma providência seríssima, nós vamos parar. Por causa da situação, 12 dos 28 apicultores da região já desistiram do negócio, segundo a Associação da Classe. Desde que o problema começou há 2 anos, já morreram mais de 1.000 colmeias. O prejuízo é estimado em mais de R$240 mil. E a região, que produzia 150 toneladas de mel por ano, deve fechar 2013 com uma produção 50% menor, o que deve afetar o Brasil inteiro. Essa região é sempre procurada devido à qualidade do mel do cipó-uva. Então o Brasil inteiro vem ligando para a gente procurar, porque é um mel de alta qualidade. Esse é um mel tanto para o mercado interno como para o mercado externo. Então, com a queda desse mel, nós não vamos conseguir abastecer o mercado brasileiro com mercado de alta qualidade. Amostras de abelhas foram recolhidas e serão enviadas para análise. Este especialista explica que o pesticida pode mesmo ocasionar a mortandade de abelhas. Principalmente se for um mau uso de pesticida nas lavouras. Porém, pode ocorrer a mortandade também em colmeias provocada por outros fatores, como por exemplo, bactérias, protozoários e até vírus. Segundo o professor, uma única abelha contaminada é suficiente para proliferar a doença por toda a colmeia. Quando as abelhas saem para fazer o forrageamento, entra na planta que foi pulverizada por um pesticida, né? Volta para comer esse grupo de abelhas e começa a contaminar os outros elementos que estão dentro da colmeia, levando a colmeia à morte total. De acordo com o promotor de Justiça do Meio Ambiente de Frutal, Alain Baena Bertola, a representação feita pela Associação dos Apicultores do município foi recebida na promotoria no último dia 26. Ainda segundo ele, todos os detalhes do caso estão em análise e até a semana que vem deve-se chegar a uma decisão sobre a instalação ou não de inquérito. Vamos voltar a conversar com o repórter Eduardo Idaló. Eduardo, e qual que é o posicionamento da usina de cana-de-açúcar sobre esta denúncia? Olha, Márcio, a usina Frutal informou que a aplicação de defensivos é feita com a ajuda de um GPS apenas em áreas adequadas e que isso evita, então, a pulverização em áreas fora das lavouras de cana. A empresa diz que segue todas as normas e cuidados conforme a regulamentação. E em nota também, a usina está colaborando com as autoridades na investigação do caso. Eu converso agora com o ambientalista Renato Muniz. Bom dia, obrigado pela presença, Renato. Há tipos de pesticidas que afetam diretamente essas colmeias? Sim, o tipo de pesticida mais comum, ou agrotóxicos, que afetam os insetos, né, de modo geral, como as abelhas, são os inseticidas. O problema é que esses produtos químicos são vários princípios ativos, eles afetam a organização
o sistema nervoso dos insetos, desorganizando sistemas como de orientação, de retorno para as colmeias, enfim, afetam. Numa metáfora absurda, numa metáfora surrealista, é como se a abelha estivesse com Alzheimer, não soubesse voltar para casa, ou um zangão com câncer de próstata, né? São metáforas absurdas, surrealistas, é como se a rainha tivesse com câncer de mama, né? Ou seja, a colmeia tem uma desorganização e os insetos acabam morrendo. Hoje nós já constatamos uma redução de cerca de 10%, às vezes até mais, no número de colmeias. Como que funciona a legislação hoje no Brasil, até em comparação com o que ocorre na Europa, por exemplo? A legislação brasileira melhorou muito, mas ela ainda é muito arcaica e ela é muito antiga em alguns aspectos. Muitos produtos que nós usamos no Brasil já são proibidos em outros países, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Existem produtos que deveriam passar por uma reavaliação, mas a indústria está pressionando para que esses produtos não passem por uma reavaliação agora. Muitos deles já são banidos nos países de origem, não é? E esses produtos causam danos graves ao meio ambiente, principalmente aos insetos. Existe algum método de prevenção? O melhor método de prevenção seria a redução, ou a diminuição, ou a não utilização. Seria interessante buscar formas alternativas de controle das chamadas pragas, né? O que acontece é que o Brasil, infelizmente, investe pouco nessa questão da prevenção, nas pesquisas voltadas para controle biológico. Já existe muita coisa sendo estudada, mas deveríamos investir mais. Então, quando se fala em prevenção, o melhor é não usar, é reduzir ao máximo a utilização. O que acontece é que as abelhas e os outros insetos, eles não respeitam prazos de carência, né? As abelhas não sabem, não informaram as abelhas que existe um prazo de carência, não informaram as abelhas que elas têm que respeitar, têm que lavar os alimentos, o pólen. Muitos desses inseticidas são sistêmicos, ou seja, eles vão ser absorvidos pela seiva dos vegetais. No dia seguinte da pulverização, esses insetos estão lá, né? Eles estão coletando o pólen, eles estão usando a planta e, portanto, não há para o inseto prazo de carência. O inseto, por exemplo, os animais, de modo geral, eles não reconhecem fronteiras, eles têm o GPS deles, mas o GPS deles funciona com outra lógica. A questão é estudar isso, estudar melhor isso, e nós preferimos trabalhar com o princípio da prevenção. Tá certo, muito obrigado pelas informações, Renato. Volto com você, Márcio. Obrigado, Eduardo, também ao nosso entrevistado. Bom fim de semana para vocês.